Olá, seja bem-vindos de volta ao nosso curso. Nesta aula nós vamos ter uma introdução ao Adalo, que é a nossa ferramenta de desenvolvimento de aplicativos no-code que será utilizado ao longo deste curso. O Adalo, ele é uma ferramenta no-code para a web, onde você utiliza ela através do seu navegador. Basta com que você digite adalo.com no seu navegador e você vai ser direcionado para a página inicial deles. Então o Adalo ele possui uma série de recursos voltados para a construção de uma comunidade de desenvolvedores no-code, tá? Então, além da própria ferramenta em si para você desenvolver os seus aplicativos, você tem uma série de materiais que o próprio Adalo fornece para a comunidade, para que as pessoas possam aprender, compartilhar e até mesmo captar oportunidades de novos negócios e empreendimentos. Então, por que o Adalo hoje é considerado aí uma das ferramentas, né, mais considerada praticamente a número um do mercado para o desenvolvimento de soluções móveis no-code, né, aplicativos móveis para web no-code? Porque eu acredito que o Adalo herdou esse espírito, como eles falam aqui no propósito deles, da Ada Lovelace, que foi considerada a primeira programadora do mundo. E eles têm com esse propósito de tornar as pessoas, de empoderar os cidadãos para que eles possam produzir inovação, né, e desenvolver novas tecnologias, novas soluções, sem estar limitados, né, à capacidade de programar. Então isso faz com que o Adalo se torne uma ferramenta muito diferenciada, porque ela realmente vai do princípio ou do propósito de que as pessoas que vão utilizar essa ferramenta são pessoas que desejam desenvolver uma solução, resolver um problema, não aprender a programar, não ficar preso às nuances do desenvolvimento, da estruturação de um setup ou de um ambiente na nuvem. Elas querem aplicar a regra de negócio dela, né? Elas querem desenvolver a solução delas para algum problema que elas têm enfrentado no dia a dia. E uma das coisas legais aqui do Adalo que eu acredito que todo mundo, né, ao entrar no Adalo, vai perceber logo de cara, é que ele tem um marketplace, né, de componentes que são desenvolvidos pela própria comunidade, né, por outras empresas ou outros desenvolvedores, muitos deles pelo próprio Adalo, e isso é muito legal, porque isso traz uma série de superpoderes para o Adalo. Então existem alguns componentes dentro da nossa da ferramenta do Adalo que não são nativos, que são criados por terceiros, mas que são disponibilizados gratuitamente dentro desse marketplace aqui dentro do Adalo, que é muito legal isso, cara. E aí sempre tem aplicativos novos, aplicações novas, né? Módulos novos que são publicados. E se você é desenvolvedor, né, tem um conhecimento a mais de desenvolvimento, quer desenvolver seu próprio componente, sua própria extensão para o Adalo, você consegue acessar a documentação e estar fazendo a submissão, né, desse componente para aqui para o marketplace, tanto para uso privado, somente na sua conta, quanto para disponibilizar ele para a comunidade. Além disso, o Adalo tem uma espécie de acompanhamento das ideias que estão em desenvolvimento, ou seja, das funcionalidades. Então você pode requisitar um novo componente aqui, né? Você adiciona um título e uma descrição para ele, alguma imagem, alguma coisa assim, e esses componentes são votados pela própria comunidade para dizer o que, né, deve ser feito, o que deve ser priorizado no roadmap de desenvolvimento da própria solução do Adalo. Então eles têm um roadmap público, onde eles têm aqui o que está planejado, o que está em progresso e o que já está completado. E aí, conforme a votação, né, dos usuários da comunidade aqui, dos desenvolvedores que utilizam o Adalo, eles vão priorizando as funcionalidades novas que vão ser implementadas no Adalo. E isso é muito legal, é um diferencial muito grande dessa solução. Tá, pessoal? Então vale a pena vocês estarem olhando tanto o marketplace quanto apoiando o desenvolvimento de novas soluções através do Ideias Adalo, né, onde você vai estar acompanhando ali tanto o roadmap deles quanto fazendo a requisição de novas funcionalidades ou apoiando essas requisições de outros membros da comunidade. Além disso, o Adalo traz uma série de cases, né, que foram desenvolvidos com o Adalo, e aí você pode estar submetendo o seu case aqui para cá também, para ser exibido para a comunidade, como exemplo de aplicativos que foram desenvolvidos com o Adalo. E isso é muito legal. Vocês podem estar se inspirando, né, em outros aplicativos para estar desenvolvendo de vocês, né, ou até mesmo tendo boas ideias. Eu acho muito bacana ter esse place, né, esse catálogo da comunidade, porque ajuda a trazer visibilidade também para outros profissionais que desenvolvem esse tipo de coisa. Além disso, o Adalo tem alguns showcases aqui, né, que são
alguns modelos de apps que já são templates prontos, né? Então, build uma marketplace app aqui, então ele já vai trazer aqui alguma coisa para a gente, né? Então a gente pode estar utilizando, fazendo um login e acessando esse material aqui que já está pronto. Então isso aqui é bem legal também, são alguns templates que tem pronto. Acho que vale a pena dar alguma olhada, né? Além desses que são materiais, né, já completos, são apps que estão completos, a gente tem aqui alguns outros materiais que são alguns componentes ou alguns outros modelos de app. Eu gosto muito desse material aqui porque eles têm uns kits de UI, né, de UI aqui, que é de interface do usuário, que são muito legais para a gente estar reaproveitando. Então são templates aqui, né, que você tem listas, cards, né, vários modelos de componentes que você pode estar reaproveitando, e isso ajuda bastante na hora do trabalho. Beleza, pessoal? Então vale a pena tá dando uma olhada em tudo isso. Uma outra aba legal são os experts, que são basicamente os profissionais aqui que desenvolvem no Adalo, né, algum tipo de solução e oferecem os seus serviços aí online. E aí o Adalo tem um espaço onde esses experts, acho que deu uma caída aqui na minha internet, vou esperar um pouquinho aqui que ele já vai carregar a página. Mas basicamente aqui dentro dessa página de expert, a gente consegue se cadastrar para oferecer os nossos serviços no Adalo ou até mesmo contratar um especialista para ajudar a gente a estar desenvolvendo as nossas soluções, né? Recebendo ali um apoio de algum especialista, alguma coisa nesse sentido. Então acho que a minha internet está um pouco lenta para carregar, tem muitos especialistas aqui, acho que não vai carregar tão bem, mas vocês vão conseguir ver aí no site de vocês. O Adalo ele tem aqui alguns preços, alguns planos que são bem interessantes a gente entender e conhecer já desde já. Então o Adalo ele possui um plano free que permite você criar ilimitados apps dentro dele, mas você não consegue ter acesso à publicação desses aplicativos para os aplicativos nativos, né, Android e iOS, e também não consegue conectar um domínio personalizado. E aí ele vai sempre estar mostrando ali o brand, a marca do Adalo também em alguns momentos. E ele limita, né, o banco de dados de cada um desses aplicativos a cada 50 linhas de dados por aplicativo. Então é um plano bem interessante, porque você pode criar vários apps sem contratar nada, né, testar esses aplicativos, pelo menos no modo básico, e aí sim você avança para um plano pago. O plano intermediário do Adalo, que é um plano de $50, hoje é um dos planos que eu consumo. Ele permite você criar ilimitados apps e, além disso, você consegue publicar os seus aplicativos tanto para Android quanto para iOS nas lojas de aplicativos e permite que você também publique seus próprios PWAs, né, suas aplicações web, com domínios customizados. Além disso, ele também traz a possibilidade de você conectar com coleções de dados externas, né, a partir de APIs, e também com logins de terceiro. Ele traz aqui os tracks, né, notifications, que são as notificações dos aplicativos, né, através de Customs Action, lá, Tract Limited Custom. Então a gente tem aqui gatilhos limitados de ações personalizadas, então a gente consegue criar aqui ações personalizadas para fazer as nossas integrações. Então basicamente a gente vai conseguir chamar, né, um webhook ou disparar alguma informação assim, consumir dados de alguma API através dessas ações personalizadas. Ele permite aqui que a gente também tenha 5 GB de armazenamento para cada um dos aplicativos, né? Então cada app vai ter ali em torno de 5 GB de armazenamento. E aqui a gente também tem aqui, né, uma conta para utilizar dessa licença do Adalo. O plano Business Plan, aqui o Business Plan, plano que é o de $200 por mês, ele tem tudo que o anterior tem, mas ele traz aí mais espaços, né, mais desenvolvedores para dentro da equipe e mais espaço de armazenamento, traz aqui também um gerente de conta dedicado. Então aqui normalmente esse é um plano para agências, para equipes que já tem ali uma estrutura bem maior, já tem um corpo bem maior de profissionais trabalhando dentro dessa empresa, dessa, né, sei lá, fábrica de software, de aplicativos, ou de alguma startup, ou alguma empresa que está departamentizando, automatizando aí seu departamento de TI com a Adalo. Então eu acho legal vocês conhecerem os planos, avaliarem qual é o melhor para vocês. Eu recomendo muito o plano de $50. Não sou filiado nem nada aqui do Adalo, mas eu recomendo muito esse plano aqui, que ele tem um preço bem acessível para ilimitados apps e isso é muito bom. Além disso, o Adalo tem uma série de outros conteúdos, como fórum, como blog, documentação, tutoriais,
e uma série de materiais que vocês podem estar utilizando. É muito fácil fazer cadastro no Adalo, né? O Adalo basta fazer aqui um cadastro com o e-mail, com a senha e o nome, ele já vai te liberar o acesso à plataforma e depois é só fazer login também aqui no Adalo com o seu e-mail e com sua senha de cadastro. Aqui no meu caso eu já estou logado, né? Então já vai abrir aqui direto na minha página do último aplicativo que eu desenvolvi, que é um dos aplicativos que a gente vai ver aqui no curso. Então nesse caso, o Adalo abriria aqui para vocês, né, quando você faz o primeiro acesso, numa tela inicial dessa perguntando qual o tipo de aplicação que você deseja desenvolver. Se é um aplicativo móvel, se é uma aplicação web desktop, né? E aí você pode selecionar qualquer uma dessas. Ele oferece alguns templates para você utilizar para desenvolver essa aplicação, mas a gente pode selecionar um modelo em branco, né? E digitar aqui um nome para o nosso aplicativo. Então, a gente vai desenvolver aqui uma aplicação conceito, ok? Aqui a gente pode configurar uma paleta de cor para o nosso aplicativo. Em configurações avançadas nós podemos definir se a gente vai estar criando uma nova base de dados, se nós vamos utilizar uma base de dados, ou seja, um banco de dados de algum aplicativo que já existe dentro do Adalo. Então a gente pode conectar, criar aplicativos, né, vários aplicativos que compartilham o mesmo banco de dados ao selecionar essa opção, ou configurar uma base de dados externas, né, para fazer a autenticação aqui dentro do Adalo. Nesse caso a gente vai criar uma nova base de dados, então a gente não vai fazer nenhuma alteração nessa funcionalidade e vamos criar o nosso aplicativo. E assim a gente consegue criar um aplicativo no Adalo de maneira muito rápida. Ele já traz para a gente algumas telas iniciais de cadastro, login, homepage, e a gente tem toda uma área de trabalho que a gente pode estar utilizando para desenvolver o nosso app através da inserção de componentes, né, padrões do Adalo. Então ele traz uma série de componentes aqui de navegação, de ação, de lista, né, de formulários, além do próprio marketplace de componentes que tem disponível no Adalo. Além dos componentes, você pode estar adicionando screens. E o próprio Adalo também aqui novamente traz uma série de screens, modelos que a gente pode estar utilizando para desenvolver a nossa aplicação, né, e adiantando o nosso trabalho, desenvolvendo assim muito mais rapidamente com a solução do Adalo. A área de trabalho do Adalo é dividida basicamente no espaço de trabalho, né, onde fica dividida as nossas screens, onde você pode navegar apertando a tecla Space, né, espaço do seu teclado, pressionando ela e utilizando o botão esquerdo do mouse, você vai conseguir reposicionar a câmera sobre a tela das suas telas de aplicativo. Utilizando o botão Ctrl, pressionando a tecla Ctrl do seu teclado e girando o scroll do mouse, você consegue aumentar ou diminuir também a posição da câmera, né? Dar zoom, afastar ou aproximar o zoom da câmera dentro da nossa tela. E isso é muito legal, facilita muito a nossa navegabilidade e o nosso trabalho ao utilizar a ferramenta, conforme vai crescendo o número de telas dentro do aplicativo. Por fim, nós temos aqui também uma área de brand, onde nós podemos controlar as paletas de cores do nosso aplicativo e também as fontes que são utilizadas na aplicação. O Adalo também traz para a gente aqui uma aba de screens, onde a gente consegue estar visualizando todas as screens de nossos aplicativos. Por isso é legal utilizar boas nomenclaturas na hora de criar suas screens, né? De renomear elas para que quando a gente for procurar aqui fique fácil de localizar. Por fim, pessoal, uma das coisas mais importantes que tem no Adalo é o seu banco de dados, né? O banco de dados no Adalo, ele é chamado de coleções. Essas coleções de dados representam os nossos itens no banco de dados. Então, ele naturalmente, quando a gente cria um app, né, ele já cria aqui para a gente uma tabela, uma coleção de dados do tipo usuário, com dados básicos que é utilizado para fazer esse cadastro aqui, esse login que ele criou para a gente, certo? E aí, com isso, a gente consegue criar aqui várias outras coleções que a gente desejar, né, qualquer outro tipo de coleção, como por exemplo projeto, e aí a gente adiciona a nova coleção e consegue adicionar aqui, né, várias propriedades para esse projeto. Então eu adiciono propriedade de nome, vou adicionar aqui uma descrição para esse projeto e assim por diante. E aí esse projeto ele pode ter, além dessas propriedades, né, que a gente está vendo aqui, ele pode ter relacionamentos. E aí esse relacionamento é basicamente aqueles relacionamentos que a gente encontra, né, nos bancos de dados, que são três, né, um para muitos, muitos para um e muitos para muitos.
e aí esses relacionamentos são facilmente exibidos aqui no Adalo, né, já como opções selecionáveis, e aí conforme a regra de negócio que você deseja para sua aplicação, você vai selecionar o relacionamento adequado. No caso aqui, um usuário pode ter múltiplos projetos e um projeto pode ter apenas um usuário autor, por exemplo, né? Então a gente selecionaria essa primeira opção aqui, alteraria aqui o nome do autor do projeto. E aí ele vai criar um relacionamento entre essas duas tabelas para gente, para que a gente possa estar utilizando esses relacionamentos dentro da nossa aplicação na hora de exibir esses dados, filtrar eles e criar níveis de acesso. Além disso, nós podemos conectar via API algumas outras bases de dados, né, para estar sendo consumidos esses dados aqui dentro do Adalo. Basta com que a gente crie uma nova coleção de dados, adicione aqui a URL base dessa API, passe ali os parâmetros que são necessários e conecte a API. Passando para a parte de configurações do app, né, sendo um pouco da parte de banco de dados, a gente consegue aqui estar personalizando dentro do aplicativo um nome, um subtítulo para ele, né, uma breve descrição, adicionar um ícone personalizado dentro do nosso aplicativo. Aqui, como a gente já tem uma conta paga do Adalo, a gente consegue estar desativando, né, basicamente a publicidade do Adalo, o brand do Adalo, então vai ficar somente ali a nossa marca. O Adalo permite com que a gente também visualize no display os relacionamentos, né, entre as screens, basicamente o fluxo de transição das screens. Isso é bem legal para a gente poder estar trabalhando e organizando os nossos apps. Além disso, o Adalo tem um controle de acesso que você pode adicionar membros, né, para o seu time do Adalo, conforme o seu plano que você está consumindo. Deixa eu só aqui. Conforme o plano que a gente está consumindo. Além disso, ele permite você gerar aqui uma API Key, né, uma chave Key, para você estar fazendo algumas integrações. Nós vamos utilizar esse recurso mais à frente do curso, tá? Além disso, nós podemos apagar ou copiar esse aplicativo, então a gente pode duplicar algum aplicativo existente dentro do Adalo, e isso é muito legal, porque quando você faz um aplicativo modelo, um aplicativo base, e aí você pode vender aquele aplicativo para vários clientes, e aí o único trabalho que você vai ter é de duplicar aquele app e adicionar uma marca de um novo cliente ali, alguma coisa nesse sentido. O Adalo tem um grande diferencial nas suas publicações, onde a gente consegue estar fazendo a configuração, né, a integração das nossas contas da Play Console, e aí conectando tanto para publicar, gerar aplicativos para Android, quanto para iOS, ou até mesmo conectar aqui um domínio personalizado dentro do Adalo, né, conectando ele aqui para as nossas aplicações estarem sendo acessadas por aquele domínio personalizado que a gente adquiriu. Ele também já está trazendo aqui agora algumas visualizações, né, da aplicação, então ele traz algumas métricas bem legais, bem comuns aqui, né, localização, os tipos de dispositivos, totais de cadastro, visitantes em cada screen, né, quantas visitas teve cada screen, algumas informações bem básicas, tem como a gente conseguir obter informações mais avançadas do uso da aplicação, aí, integrando com outras ferramentas ou desenvolvendo dentro do próprio Adalo, mas a gente não vai entrar tanto em detalhe nisso, que não é o objetivo né, desse momento, mas essas métricas que ele já traz aqui para a gente, esses analytics, já é bem útil, é bem rico e traz bastante insight para a tomada de decisão. Então, pessoal, basicamente essa é uma introdução ao Adalo. O Adalo, ele permite com que a gente desenvolva nossos aplicativos, teste esses aplicativos ao vivo, né, dentro do próprio navegador, onde a gente pode, né, selecionar o tipo de dispositivo que a gente quer testar o nosso aplicativo, e além disso permite com que a gente já compartilhe esse aplicativo para teste real, né? Aqui no caso a gente está tendo um aplicativo móvel, esse aplicativo móvel está sendo exibido nessa web, nesse simulador de celular, mas quando você acessa esse link pelo seu próprio celular, ele já funciona como um aplicativo móvel, e isso é bem legal, totalmente funcional para você poder estar trabalhando. Então, pessoal, essa foi uma introdução rápida ao Adalo, para que a gente possa entender um pouco dessa ferramenta e saber com o que a gente vai trabalhar. E aí, a partir dela, a gente vai estar desenvolvendo a nossa aplicação conceito, o nosso aplicativo base, e aí, depois de desenvolver essa aplicação, nós vamos estar integrando ela com o Integromat, que é o assunto da nossa próxima aula, e eu aguardo você lá para a gente poder continuar com o nosso curso de desenvolvimento de aplicativos com Adalo e integrações com o Integromat, automatizando as tarefas repetitivas e operacionais do seu dia a dia, do seu trabalho, do seu negócio, de qualquer coisa que seja.
Basta com que você tenha em mente o seu modelo de negócio, a sua regra de negócio, a sua regra de tarefa, que aí você vai conseguir implementar ela, tirar ela do papel, né, tirar essa ideia do papel através dessas duas ferramentas incríveis. Te espero na próxima aula. Até já!